fazer dinheiro não é tão difícil quanto as pessoas imaginam. O que falta para essas pessoas? Henrique Armelin é a arma secreta de grandes nomes do mercado digital. A internet nunca se pede desculpas, você nunca desperdiça tráfego. O meu discurso foi: tô entregando essa ideia pra você porque eu sei que você é o único louco o bastante pra executar. E aí ele executou. Com apenas 27 anos, ele já impactou milhões de seguidores e acumula mais de 5 bilhões de visualizações nas redes sociais dos seus mentorados. Tem muito influenciador que não sabe fazer dinheiro, mas tem muita gente que se diz empreendedora que também não sabe, porque eles não entendem como a natureza funciona. É mais fácil converter ódio em amor do que apatia em amor. Neste episódio, exploramos sua experiência em produção de conteúdo e técnicas para gerar engajamento autêntico e furar as bolhas digitais. As pessoas precisam entender que marketing e natureza humana não é um esporte onde você tem controle do ambiente, tipo futebol. É muito mais parecido com surf. Você depende do mar também. Muitas pessoas que não têm um olhar refinado não conseguem perceber isso. Mas tem muita técnica, tem muita profundidade no que você faz. É isso que eu quero entender. O que está por detrás do que a gente vê? Qual que é o esqueleto do seu formato? Henrique, qual foi o seu vídeo que deu o maior resultado para você em número de views? Em número de views, é muito difícil falar. Que eles continuam crescendo. Exato, eu continuo tendo views. Eu tenho múltiplos vídeos acima de 10 milhões de views. Uau. No Instagram? No Instagram, no TikTok, no YouTube, em todos eles. Teve um que me chamou muita atenção, eu não sei como é todo mundo do empreendedorismo, eu não sei se você conhece aquele Patrick Bet-David, que é um empreendedor americano. Ele tem, tipo, o 5º maior podcast dos Estados Unidos, que é o PBG Podcast. Tinha um corte de um vídeo dele que ele falava sobre como criar filhos. E era um vídeo que lá na mídia dele tinha dado pouco view, assim. E ele tem milhões de seguidores, tinha dado 100 mil views. E aí aqui no Brasil eu fiz uma releitura e fiz aquele meu formato. E aí deu, sei lá, 8 milhões de views. Tanto que ele veio falar comigo na DM. Sério? Eu troquei DM com ele por causa daquele vídeo. Então você modelou? Não, eu só... O meu formato, o que eu faço? Eu faço conteúdo de empreendedorismo e criatividade inclusive para quem não tá buscando aquilo naquele momento. Então, muitas vezes eu pego o que alguém falou, algum método aplicável que alguém falou, e embalo ele de uma maneira que mais gente vai conseguir se conectar e utilizar. Então eu tinha visto aquela dica dele e vi que era mais legal do que tinha dado de resultado. Aí eu falei, tá, eu consigo transformar isso aqui em um viral. E aí foi o que aconteceu, né? Então é difícil de falar qual que é o que mais... Teve o primeiro vídeo que eu cresci também muito, que é aquele Exposed. Eu não sei se a gente conversou da última vez. Conversamos. Essa é uma pergunta que eu tinha, porque eu queria saber qual foi o vídeo que deu a chave para começar a mudar a sua vida. Tá. E foi esse. Foi esse, Exposed, né? Pra caralho, Porque eu fui dormir com 1.400 seguidores e no outro dia eu fui dormir com 30 mil. Então, esse aí foi insano, cara. Porque eu acho que ninguém daquela época... Acho que não teve ninguém do marketing digital daquela época que não ficou sabendo desse vídeo. Então, chegou em todo mundo. Esse vídeo furou todas as bolhas, né? Todas. E você teve uma técnica genial, né? Qual foi a técnica? eu meio que... O que eu penso, né? Tráfego tá aí. A gente só tem que se conectar com o que as pessoas já querem ouvir sobre. Então, tinham 3 pessoas que estavam muito fortes, muito fortes nas redes sociais, e elas tinham um movimento grande juntas, que era o Ítalo Marcilli, o Ícaro de Carvalho e a Lara Nesteruk. E observando as redes sociais, eu vejo que 2 coisas funcionam muito. A primeira é crescer dentro de um movimento. Então, por exemplo, é muito mais fácil você crescer quando já tem uma comunidade formada, que é o que acontece no mundo da maromba hoje em dia, do que você criar uma comunidade do zero. E eu vi que tinha uma comunidade formada ali. E aí eu fiz um vídeo fingindo que eu ia fazer um expose de um cancelamento dessas 3 pessoas. Mas era um vídeo bem humorado, que levava para um outro ponto. E eu me apoiei muito na vaidade das 3 pessoas que eu tava citando, que era, tipo, eu quero... Como eu faço eles se sentirem mais do jeito que eles querem
serem, assim, como eu ajudo cada um deles a comunicar pro público aquilo que eles querem comunicar, só que sendo uma terceira via aqui, então que não tem nenhuma relação com eles, o que torna ainda mais crível, o que ajuda ainda mais eles a passar essa mensagem. Aí eu fiz esse vídeo, os 3 compartilharam, aí gerou um compartilhamento de um vídeo anterior que eu tinha feito do Flávio Augusto pelo Flávio Augusto, e aí, cara, começou, né, tipo, um dia não era ninguém, 2 dias depois eu fiz reunião com geral, assim, de Joel J, tipo, chamando pra tocar a área de conteúdo deles, o próprio Ícaro, tipo, surgiram 1 bilhão de coisas, assim, um vídeo. E você não se emocionou com isso, né? Óbvio, você ficou feliz, você viu que sua vida ali tava mudando, né? Uhum. Mas você não se emocionou de ter conversado com essas pessoas, porque você não aceitou nenhuma dessas propostas, né? Não me emocionei, assim, tipo, tem 2 coisas, é uma mistura de arrogância com pé no chão, que aí é... Arrogância ou confiança? Às vezes é difícil, né, medir, porque às vezes a arrogância... Às vezes é uma confiança, mas antes de ter resultado é arrogância. Sabe o cara é louco, louco, louco até que vira gênio? Sim. Então é arrogante até que parece confiança, mas nunca me pareceu, tipo assim, você vai ganhar, vem aqui, toca isso aqui com a gente, você vai ganhar 40 pau por mês pra fazer isso e tal. Mas eu nunca me coloquei num ponto assim, tá, mas o estágio que você tá eu consigo chegar também. Então, nunca me emocionou assim e... Eu sempre sigo a regra do... Eu tive muita crise do pânico quando eu era adolescente. Então, eu ficava meio noiado, né? Então, eu tinha muito medo de morrer. E aí, eu ficava repassando essas coisas num negócio meio memento mori eterno. Até que eu cheguei à conclusão também que isso era uma puta de uma força. Que eu falo assim, puta... É muito bom a gente alimentar os nossos medos. Porque, às vezes, ele vira um reforço. E aí, eu cheguei na conclusão que em 100 anos vai estar todo mundo morto. Então, tipo, mesmo que o cara tenha 10 milhões de seguidores, ou, eu tô com 10 milhões de seguidores e paro de ter engajamento por 10 anos, depois volta, foda-se, tá ligado? No final, não importa, nada disso importa. Então, eu meio que relevei, eu falei, o que eu realmente quero fazer, onde eu vou me entregar, e eu também acho que eu sou um péssimo funcionário. Eu não sei se você tem esse lance, assim, de coisas que você sabe que você é ruim. E uma das coisas eu acredito que eu não rendo bem estando dentro de um ecossistema como uma engrenagem, assim. Eu nem tô falando isso como uma forma positiva. Então, foi meio que uma mistura de um self-awareness com uma arrogância, confiança, com um pé no chão ali de... Beleza, 6 anos atrás essas pessoas também não eram ninguém. Ninguém sabia, sabe? E é a mesma coisa. Você teve a oportunidade de mentorar pessoas muito grandes. Uhum. Pessoas que certamente todos os dias impactam todas as pessoas que estão assistindo aqui. Uhum. Você é jovem, você cresceu rápido na hora que você começou a produzir, mas você tem toda uma história de muito sacrifício, de muito desejo de estar aqui. Quais são esses nomes e quem foram as pessoas que mais te impressionou no modelo de trabalho? Tá. Uma coisa que me impressionou foi você agora, porque eu já fui muito em entrevista e podcast. No momento que minha boca fechou e parou de falar, você já engrenou numa pergunta, tá ligado? Não deixou nem parar. Mas, eu já... A primeira pessoa que me deu atenção quando eu tinha 400 seguidores e me chamou pra ajudar ele foi... 400 seguidores. Porque eu tava trazendo pro mercado o que eu chamava de entretenimento de valor, que é o que eu faço até hoje. Eu falo que eu faço entretenimento, no final das contas. E aí eu escondo os vegetais. Então, o primeiro cara que me chamou quando eu tinha 400 seguidores foi o Pablo Marçal. Cara, sério? Então, eu ajudei ele lá em 2019. Ele me conheceu lá e ele falou, cara, você vai explodir, mais cedo ou mais tarde. E outros que me conheceram mais ou menos nessa época foi o G4. O G4 estava no começo. O João Vitor, do G4, eu fiz reuniões com ele naquela época. E muitos dos formatos que eu fazia naquela época, eles começaram a usar no G4 já naquele período. Mas depois eu também mentorei o Pablo, que tem um número interessante que o Marcos Paulo, que é o sócio dele, compartilhou ali em janeiro numa imersão, que a gente gerou 500 milhões de views
em questão de um mês ali com a estratégia e com as ideias que eu levei para eles. Então, ajudei eles. O G4, eu já dei treinamentos pro time. Brasil Paralelo, Lara Nesteruk, diversas pessoas, assim. É difícil porque eu vou acabar deixando gente de fora. Uma pausa rápida nesse episódio para falar do patrocinador deste episódio, que é o G4 Educação. O G4 é a evolução da escola de negócios e lá você vai encontrar os mais variados cursos para você e para sua empresa conseguir evoluir e dar o próximo passo. Entre no nosso site g4educação.com ou escaneie o QR Code que aparece nessa tela. Como foi trabalhar com o Pablo? O que te chamou a atenção? A dupla ali anda muito junto. E eu lembro que da última vez que vocês se encontraram, que você publicou, vocês estavam juntos. Sim. O que te impressionou na relação ali dos dois? Cara, a primeira coisa é que o Pablo fora das câmeras é igual o Pablo na frente das câmeras. Então isso é o que eu falo pra todo mundo, assim. Se você acha que ele tá inventando coisa, que ele não acredita naquilo que ele tá falando, não, ele acredita e ele vive 100% daquilo que ele acredita, então, e daquilo que ele fala. Então eu cheguei pra fazer reunião com ele tinha corrido, sei lá, 20 quilômetros, ele tava sem camisa, no ar-condicionado, a gente foi trocando ideia, depois ele saiu de bike, voltou, a gente foi ver um prédio. Então, assim, ele o bicho é doido mesmo, assim. Então, isso eu considero um ponto positivo. Eu prefiro muito mais que a pessoa fale a verdade, o que ela realmente pensa, e eu tenho a opção de discordar ou concordar, do que uma pessoa que finge o que ela não é. Da relação deles, me parece que acontecia duas coisas. O Pablo, ele já tinha muita torção de nariz dentro do mercado digital, por outras polêmicas. Então o Marcos Paulo, ele sempre suavizou a imagem do Pablo. Então ele trazia sempre uma seriedade, o lado engenheiro do Pablo. E eu acho que eles se complementam muito nisso. O Marcos, ele entende muito de rede social, e eu acho que mais que isso, o Pablo, isso o próprio Marcos me contou, que ele fala assim, o Pablo, ele é mais um motivational speaker, no sentido de ele faz o coração da galera bater forte. Mas ele não é tanto professor, por exemplo. O Marcos já entra mais como um professor. Então, me parece que é uma relação de equilíbrio muito boa, assim. Muito boa, a ponto de... Os caras falam igual. Eles têm as mesmas gírias, a mesma cadência de fala. O Marcos, ele realmente pira no que o Pablo entrega e vice-versa. Então, quando eles estão separados, um elogia muito o outro. Então, é uma relação muito interessante, assim. É um negócio muito louco, né? Porque, obviamente, que a força... Não tô desmerecendo o Marcos, que ele é um fenômeno também, né? Sim. O curso dele é maravilhoso, a técnica dele é incrível, acho que ele absorveu o conteúdo de pessoas muito importantes e ele soube aplicar como ninguém. Eles fizeram história. Mas claramente a força é o Pablo. Porque o nível de conteúdo que ele tem, a quantidade de informação que ele tem, contamina todas as pessoas, né? E você começa a ver nos podcasts que eles vão juntos, eles têm um nível de sinergia absurdo. Ele é um cara contaminante mesmo? Ele tem uma energia muito diferente. Então, não é uma energia muito Faria Lima que a gente vê por aqui. Então, ele tá sempre se movendo, um negócio meio TDAH, assim. O Marcos, ele concordaria com você que o Pablo é o diferencial, porque as mesmas técnicas que ele aplica no Pablo e ele aplica em outros players, com o Pablo vai dar muito mais resultado. Vai dar papo de 100 vezes mais resultado do que dá com os outros a mesma técnica. Então, tem essa variável. Tanto que eu entreguei pro Pablo as ideias que deram 500 milhões de views, que o meu discurso foi: eu tô entregando essa ideia pra você porque eu sei que você é o único louco o bastante pra executar. E aí ele executou. Entendeu? Você pode comentar o que foi? Ou é algo muito particular? Posso sim. Foi aquelas pré-cancelamento. Então a gente conversou sobre a estratégia que eles trouxeram do Andrew Tate, a gente conversou sobre isso, batemos papo, e aí eu trouxe algumas ideias onde ele confrontaria inimigos durante todas aquelas semanas para gerar mais lead para eles naquele lançamento que deu 100 e tantos milhões de reais. Então era basicamente, a gente setou inimigos muito claros, e ele começou a bater muito firme nesses caras e
inclusive coisas que ficaram famosas, assim, que... Eu não sei se ele chegou a executar esse, mas um dos exemplos foi que tinha acabado de acontecer que a filha do Luiz Barsi tinha falado do Marçal porque ele falou que o pai dela é escasso. Desperdício, eu acho que sim. Eu acho que sim. E aí eu falei... E ele tinha ignorado, né? O Pablo tinha ignorado. Eu falei, não, a gente tem que trazer isso. Esse tipo de coisa, eu fui remoendo assuntos do passado e fui trazendo em formato de conteúdo. Legal. E aí ele foi executando e explodiu pra caralho, assim. Gerou muito lead, gerou muita coisa. E aí logo em seguida ele foi cancelado, que aí ele virou aquela base do mentiroso, que aí depois ele reverteu, assim. E uma coisa que o Pablo me falou pra mim muito lá no começo, que ele falou, cara... Isso nos bastidores é mais fácil converter ódio em amor do que apatia em amor. Interessante. É muito mais fácil. E, mano, ele fez isso, cara. Depois, ele tinha sido cancelado, aí aconteceu o Rio Grande do Sul, ele começou Mudou a ganhar. tudo. Ele começou a ganhar muito mais respeito, quase foi eleito prefeito. Cara, foi impressionante o que ele fez, né? Porque claramente ele usou o que ele sabe fazer de muito bem, que é comunicar, criar movimento. E ele falou muito das ondas. Ele falou, cara, eu consegui X ondas, mas a gente precisava de mais. E por a gente não ter conseguido isso, ele acha que ele não foi pro segundo turno, não chegou a ganhar. O que você entende por essas ondas? O que é isso que ele tá querendo dizer? Cara, eu acho que as pessoas precisam entender que marketing e natureza humana não é um esporte onde você tem controle do ambiente, tipo futebol. É muito mais parecido com surf. Você depende do mar também. Você tem que saber qual onda você pega. Então, quando você olha... Se a gente parte do ponto que ele tá certo, que existam essas ondas, e nós olhamos para a campanha inicial do Bolsonaro, existiram ondas que ele foi surfando até chegar na eleição do Bolsonaro em 2018. Então, a Ellen Page fez um documentário com o Bolsonaro, aí saiu outra coisa, aí o próprio fato de trazer o Paulo Guedes e conseguir os votos dos liberais foi outra onda, até que chega na última, que é a facada. A facada era a última onda que ele precisava, que é o que o Pablo não teve. E tem onda negativa também, que é quando o Roberto Jefferson deu tiro na Polícia Federal na eleição anterior. Então, eu acredito bastante no que ele tá falando, assim. Se o Marçal, ele tivesse tido a oportunidade... Se não tivesse acontecido a onda negativa da prova que era falsa, que acabou perdendo força, e tivesse acontecido mais alguma coisa, provavelmente ele teria sido eleito. Então, eu acredito sim, porque... Eu acho que o Washington Oliveto, ele falou, o melhor tipo de publicidade não é aquela que você inventa, é aquela que você tira da vida real. E eu acho que é a mesma coisa com essas ondas, assim. Então, você não cria onda, você aprende a surfá-la. E eu acho que ele surfa muito bem. Né? Eu acho que não tem ninguém melhor hoje fazendo isso. E ele me parece ser um cara que administra bem as crises. Porque crise, só quem passou por uma sabe o quão assustador é. Porque você nunca viveu isso antes. E você tem uma sensação que o mundo está caindo. E é nesse momento que você precisa ter calma. Muitas pessoas se desesperam e começam a fazer um monte de besteira. Você acha que ele é um cara que administra bem as crises dele e consegue fazer essa reversão? Eu acredito que sim. Tem uma vantagem que a empresa responde a ele, então não tem nenhuma governança, não vão ter sócios apertando ele, porque ele e o Marcos são muito fechados dentro do negócio, mas eu acho que ele administra muito bem, porque geralmente em crise a gente vê sênior virando júnior. Total, exatamente. Sênior virando júnior na hora. Perde o controle, se desespera, começa a tentar fazer coisas e faz tudo errado. O que eu vou falar aqui é uma merda pra mim, mas a pior coisa que um cara pode fazer em crise hoje é ter uma relações públicas contratada que joga na forma antiga. Exemplo. Vamos lá. Por que o Pablo manda muito bem? Porque ele não só entende como gerenciar a crise, mas como gerenciar a crise na internet. E aí a galera
a galera de relações públicas, eles estão fazendo, eles olham e falam o seguinte, não, a gente sabe como limpar a barra das pessoas, o brasileiro vai esquecer rápido dessas coisas, isso vai acontecer, esse outro vai acontecer, e isso é super normal, eu já ouvi 1000 vezes, só que não é mais assim, o brasileiro dos últimos, você lembra, 15 anos atrás, as pessoas não eram ideológicas, ninguém era ideológico, hoje em dia as pessoas são ideológicas. Muita gente, o MBL, que era um movimento gigante, não conseguiu limpar a imagem. E perdeu relevância. Total. Eles eram muito mais relevantes. Então, o que o Pablo entende, pessoas como o João Mena entende, e que a galera que mais sofisticada acredita que é um surto e que isso não tá acontecendo, é que eles entenderam que na internet nunca se pede desculpas e você nunca desperdiça tráfego. Então, qual que é a pior coisa que acontece numa crise? O Marçal não foi a primeira crise. Teve uma época que o Ryan acusou o Marçal, que foi aquele lance dele ser preso. O Ryan trouxe isso... do lance dos computadores e tal. 3 anos antes, eu acho, se eu não me engano. O que o Marçal fez? Ele abriu uma live pra explicar e fez um lançamento naquela porra. E fez uma grana. E se você vê o João Mena, que é um amigo meu também, os stories dele sobre a Madonna, não sei se você viu isso. Esse não. Ele quando aconteceu aconteceram as tragédias lá no Rio Grande do Sul, na mesma época do show da Madonna, e ele é bem cristão, e o público dele é bem cristão, então ele fez sequências de stories mostrando a simbologia demoníaca do show da Madonna. Deu 1 milhão de views cada story. Eu acho que eu vi. E se você perguntar... Os símbolos, né? E eu tô falando de causa, assim, então... Você vai num João Mena e pergunta... Como que você lida com uma crise na internet? Ele vai falar, não pede desculpas e absorve o tráfego. Você vai perguntar pro Pablo, como eu já fiz, ele vai falar a mesma coisa. Você vai perguntar pros meninos da Brasil Paralelo como que faz, eles vão falar a mesma coisa. Aí você vai perguntar... Eles viveram boas crises também. Pra caralho. O Luan, que é o CMO deles, um dia eu tava em call com ele, eu falei, me passa um playbook aí de como lidar com cancelamento. E aí ele mostrou, em nenhum momento tinha pedir desculpas. Porque qual que é o problema das desculpas? Assim, onde que o Marçal entende? Porque as pessoas ficam falando, o Marçal é louco, ele tá sendo cancelado e ele não pede desculpa, ele não faz isso, não faz aquilo, ele não se abala. Porque um tráfego, então vamos supor, o Marçal é acusado de ser preso. Esse tema fica em voga, todo mundo vai querer pesquisar. Se o Marçal pede desculpas, ele encerra aquela conversa no perfil dele, mas ele não dissipa o tráfego. As pessoas que querem ainda entender mais sobre aquele assunto vão ter que pesquisar sobre aquilo em algum lugar. Mas quem vai continuar falando sobre aquilo? Inimigo e gente que vai se beneficiar daquilo. E foi o que eu acho que aconteceu com o G4. Então, quando o Thales pede desculpa, que teve aquele baita cancelamento... Vamos lembrar só as pessoas do que foi, né? O Thales envia uma pergunta na caixinha de perguntas dele no Instagram, perguntando se ele aceitaria ser casado com uma mulher CEO. Isso. E aí ele dá o posicionamento dele, pro que ele acredita, mas uma das frases pegou muito, que foi quando ele generaliza dizendo que ele acha que as mulheres se tornam masculinizadas, etc. E aí todo mundo tomou essas dores, principalmente as mulheres, e isso virou uma bola de neve bem grande. Não foi a primeira crise deles, mas foi, acho que, uma das maiores, né? Total. E aí teve uma sequência de gestão de crise deles, né? E eu fiz uma análise que foi bem interessante, que eu consegui viralizar uma live dentro do mundo empreendedor, fazendo uma análise dessa gestão. E a galera do G4 é super competente com social. Mas ali eu acredito que não foi o melhor que poderia ser feito, porque eles pediram desculpas em vez de construir desculpas. Então, a minha tese foi, quando o Thales pediu a desculpa ali, ele fechou a conversa no perfil dele. Mas o tráfego tava lá e o ódio em cima dele tava lá, porque ele sempre foi um cara mais polêmico, então ele sempre teve muitos inimigos. Não ia parar de sair coisa, não ia ter gente parando, gente que não gosta dele, não ia parar de falar só porque ele pediu desculpas. Até porque a desculpa veio tão rápido que a sensação ia ficar de que ele só tá fazendo isso porque doeu no bolso.
Porém, eu acredito que ele devia ter construído desculpas, que é falado, então eu vou fazer uma live, e aí ele explicava mais o ponto dele. E aí no dia seguinte ele fazia uma live, um vídeo com funcionárias que ficaram ofendidas, trocando ideia com elas. Depois no outro dia falando com outra pessoa. E aí com o tempo, se você constrói uma narrativa interessante, ele vai mudando e acertando umas opiniões aqui, melhorando ali e ajustando. Depois de uma semana, o tráfego ficou todo nele. E ele conseguiu construir as desculpas e suavizar os ânimos sem ter que passar por aquilo. Porque eu tenho um público misto também com a galera do G4. E muitas mulheres me mandaram mensagem falando: eu tava pronta pra defender o Thales e ele não se defendeu. Qual que é o problema disso? Quando você constrói uma audiência onde o seu arquétipo é ativista, então ninguém segue o Thales apenas por gestão. Porque as pessoas... Tem outras pessoas que produzem vídeo sobre isso e conteúdo sobre isso que são técnicas. O Thales, ele tem um vídeo sobre ele comprando um Rolex, indo no agro. O Thales, ele é um ativista. O empresário que segue ele, por isso ele tem um engajamento tão alto, segue porque ele não sente que ele tá seguindo alguém que vai vender pra ele. Ele sente que tá seguindo alguém que fala as coisas que estão entaladas e fala o que ele não pode falar em público. Então é uma barreira de defesa. Então quando você tem um público muito engajado em pauta social e você pede desculpas, você amorna. E aí corre um grande risco dele cair no fenômeno MBL, que perdeu uma parcela do público da direita por conta de não conseguir manter a ideologia que foi criada como expectativa naquele público que seguiu no primeiro momento, sabe? E eu acho muito louco que todas as pessoas que ainda tocam nesse assunto, eu concordo com o Thales. Eu entendo o que ele estava querendo dizer. Então, é interessante isso. Porque faz muito sentido tudo que você está falando, né? Porque muitas pessoas que entenderam o que estava por detrás daquilo ali que ele estava dizendo... Esse final de semana, inclusive, eu estava com um casal de amigos e a esposa desse meu amigo falou, cara, eu concordo com ele. Eu não gosto do Thales. Ela falou assim, eu não gosto do Thales, mas eu concordo com ele. Eu acredito piamente no que ele falou, porque eu já vivi isso, já aconteceu isso comigo e eu fiz isso mesmo. Ou seja, as pessoas têm capacidade de entender o que está por detrás das palavras que ele estava querendo dizer ali. E no fim das contas, quem segue o Thales já está acostumado a entender que ele é polêmico e boa parte das vezes que ele é polêmico, ele está fazendo sentido. Né? E eu acredito que grande parte do público consumidor do G4 acredita nisso também e conseguiu entender. Tanto que se você... Eu fui estudando enquanto estava... Eu gosto de estudar cancelamento, tanto da gringa quanto daqui. Eu tenho a sorte de ter muitos amigos que foram cancelados múltiplas vezes também, então eu tenho informações privilegiadas. Mas se você estuda o padrão de comportamento do cancelamento do Thales, ele não seguiu o padrão de comportamento de dados e pesquisas de uma coisa orgânica. Ele seguiu o que eu chamo de cancelamento aristocrático, que é pessoas relevantes falaram sobre... saíram muitas matérias que é muito fácil de comprar. Se você tem um inimigo, você consegue comprar matérias. Assim, eu brinco que a pessoa mais fácil de enganar no Brasil é um jornalista. E eu já fiz vários experimentos que funcionaram e... Mas beleza. A galera compra piamente, né? Sem checar a referência. Eu já apliquei tudo que tava naquele livro do Acredite, Estou Mentindo. Então tem deputados que foram eleitos... E comigo, usando jornalistas que eram contra eles a favor para gerar um motim na frente de onde eles iam palestrar. E sempre funciona, porque eles não checam. Mas tudo bem. Eu consegui inimigos com RP e agora com jornalista. Legal. O cara tá bem. O próximo sou eu voltando e contando como foi meu cancelamento, né? Mas o que me pareceu... Quando você pesquisa o que aconteceu... com o cancelamento do Cariani, a polêmica do Cariani, não vou chamar de cancelamento, mas das drogas, foi um pico grande. Do Monark foi um pico grande. Teve outras pessoas, assim, da Lara Nesteruk, naquela época, foi grande pra época. Mas se você olha
a quantidade de views que deu no YouTube, por exemplo, de vídeos sobre o Thales, inclusive em mídias de esquerda, em mídias de pessoas de negócios, era papo de... Tava no auge do cancelamento. 7 mil views. 9 mil views. Brother, tem algo estranho. Por que tá mais barulhento? Aí você fala, não, mas é no LinkedIn que tá esse barulho. Tá, mas qual que é a posição do LinkedIn mesmo em influência no Brasil? Exatamente. Como isso? Não sei se... Porque... Por mais que o G4 venda pra muita gente de São Paulo, etc., me parece que grande parte do público deles também... Não sei se o cara... Se todos os compradores do G4 se baseiam nas opiniões que eles veem no LinkedIn. Então me parece que foi um negócio mais aristocrático, que a população não engajou tanto. E... Só que... As medidas tomadas foram como se fosse o caso Monark. Foi um Monark Day, mas não foi um Monark Day. Eu senti isso também. Não foi. Talvez tenha sido o caso de quando o Monark que falou... tem que ter fogos de artifício que se fodam os cachorros, sabe? Eu acho que foi muito mais esse nível do que o Monark Day mesmo, sabe? Eu concordo. E isso é um dos problemas. Porque as pessoas... não conseguem calcular o que é uma crise real. Uhum. O próprio o Galileu que veio aqui, que é especialista em branding, e cara, branding hoje em dia tem que ser branding com performance, então você precisa conseguir mensurar a sua marca, né? E ele falou sobre algumas crises que eles passaram, e aí entraram em trending topics do Twitter, e a galera, meu Deus, estamos sendo cancelados, precisamos fazer alguma coisa, e ele, galera, você sabe quantos % da população brasileira está no Twitter? Eu não lembro, era single digits, assim, um negócio super irrelevante. Ele falou, galera, relaxa. Isso daqui não é crise. Crise é quando a gente estiver acima de tanto, é quando tiver impactado tantas mídias, etc e tal. Então, eu acho que foi muito mais uma novidade, mas não mensurou direito para entender o real impacto que isso tinha trazido. E aí você toma decisões que... poderiam ter sido decisões melhores, que você poderia ter aproveitado melhor o movimento, né? Tem aquela frase que eu gosto muito, eu não sei se foi do Roosevelt, pesquisa aí pra mim, Caio e Fê, essa frase, eu acho que é um presidente dos Estados Unidos que fala assim, a gente nunca desperdiça uma boa crise. Cara, isso faz muito sentido. Porque a crise, ela é uma oportunidade gigantesca, cara. Você tá em evidência. Não é possível que vai estar todo mundo contra você ali. Na maior parte dos casos, você tá dividindo opinião. Por isso que virou uma crise. Tem gente defendendo, tem gente atacando. Pô, traz quem te defende pro seu lado. Ganha força, né? E eu senti um pouco de falta disso. Porque nem as pessoas que realmente gostam dele, não foram utilizadas, bem utilizadas, para mostrar essa voz. Do mesmo jeito que você falou assim, eu tava pronto pra defender ele, mas ele não se defendeu, eu não defendi. Não, e isso é um negócio genial. Quem? Churchill. Foi o Churchill. Não, é genial. E isso que você falou, trazendo o Pablo Marçal de novo, o Pablo entrou em contato com todos os amigos na época do cancelamento de Mentiroso e falou, zoa aí, produz, faz sobre isso. Tanto que se você entrar no perfil, é que ele posta que nem um maníaco, né? Mas... é mais fácil entrar pelo meu. E tem um vídeo que eu fiz com o Pablo, em collab com o Pablo. Eu não avisei ele que eu ia fazer. Eu produzi, eu zoo ele no vídeo e passo um negócio legal também que ele fala. Então, meio que fica elas por elas. Mas eu zoo com tudo aquilo que tinha acontecido. Collab, comentou, compartilhou. Ele entende que se você não deixa o seu amigo falar sobre o assunto e dar uma opinião sincera, e você silencia o seu amigo, sobra quem? Só o inimigo. Só quem te odeia. Só os haters. Exato. E quando você é uma pessoa que divide opiniões, que é o caso do Pablo, que é o caso do Thales, que é o caso do Monark, pessoas assim, o Guto Galamba, tinha muita gente que comprava do G4 que não gostava do Thales e tava buscando uma brecha para poder externalizar isso. Entendeu? Então, não é como se aquele evento mudaram as opiniões. Não, aquela opinião já estava lá, gente. E vai continuar lá. Quando você... E ele é fiel com o que ele acredita, então... E tá tudo bem. Só que eles acharam que aquilo era novo, que era por conta do que tinha acontecido. Mas se você vê nos bastidores, é o que você falou. A moça fala, eu concordo com o Thales, eu nem gosto dele, mas eu concordo com o Thales. Então, essa galera que não gosta tá comprando do G4 há anos também.
E sabe que também... É o que eu comentei na minha live. Eu falei, porra, tem a bandeira do Brasil Império no saguão do G4. Então, tipo, o Thales e a galera nunca esconderam o posicionamento deles. E o problema é que quem acredita no que o G4 e no que o Thales acredita vai se sentir um pouco órfão daquela defesa, que é o único problema para quem se posiciona como ativista, é dar um passo para trás da linha que ele desenhou na areia. Sabe? Que eu acho que é o que parte do público vai sentir. Uhum. Que agora não é mais a mesma coisa. Então, quando você vê que... Ó, o Flow, por exemplo. O Flow, ele tinha uma pegada meio MTV. Hoje em dia, ele não é mais... Eu acho que não dá pra considerar o Flow mais MTV. Uhum. Então, ele ficou mais suave. Não quer dizer que vai deixar de crescer e etc. Mas aquela comunidade mais engajada se dissipou um pouco. Sim. O que surgiu a oportunidade pra outros players tomarem aquele espaço, entendeu? É a mesma coisa. O Thales, ele tava na questão, no mesmo lance da Brasil Paralelo. Se a Brasil Paralelo hoje votasse no Boulos, ou desse um passo pra trás, assim, a direita tá indo pra um lugar e eles dessem um passo pra trás, ia ter muito chiado. Opa! Ia ter muito chiado. Com certeza. E aí você foi responsável por me provocar e construir um formato que deu muito certo no meu perfil, que foi o gelo. Uhum. A gente já flertava com isso, você faz o gelo, eu já fazia o gelo, e a gente, cara, batendo bola e tentando entender, e chega um determinado momento você fala assim, cara, eu acho que você precisa... Você conseguiu me ler muito bem. Uhum. E você falou assim, cara, você tem conteúdo e você é um cara ativo, você é do esporte, você tem espiritualidade, você tem autoconhecimento, a gente precisa fazer alguma coisa aqui. Por que você não cria um desafio? Né? Você falou um negócio assim. E vamos testar, você falou. Eu falei, cara, eu não vou testar, eu vou fazer, já tá decidido, vou fazer 365 dias. Aí você falou, cara, bota 300 dias. Bota 300 dias. Eu botei e eu falei, cara, não importa, se não der certo, eu vou continuar fazendo mesmo assim. E deu certo. Uhum. Então a gente criou um formato que funciona, a gente foi refinando ao longo do tempo. Os primeiros vídeos eu volto e olho, eu sinto vergonha. Uhum. E olha que eu já era um cara experiente em produção de conteúdo. E hoje eu olho, hoje eu tenho orgulho. Muitas pessoas dizem que aquilo ali é um quadro. Cara, você criou um quadro, você criou um formato de conteúdo. Você fez isso para você mesmo. Uhum. O que é o seu formato? O meu formato, eu acredito que ele é uma espécie de show de curiosidades, só que voltado para uma tribo específica que não era atendida com isso. Então tinha aquelas curiosidades para o mundo geral. Então, que aí tinha um Você Sabia, o Mundo Curioso, o Nostalgia. E eu falei, porra, eu sou um cara mais viciado em trabalho, eu gosto desse tipo de coisa, eu tô mais envolvido com empreendedorismo, com marketing, etc. E eu conheço essa tribo. E eles precisam de alguém que faça isso. O que a History Channel faz, o que a National Geographic faz para outras tribos. Eu falei, eu vou fazer isso aqui. Então, esse formato atual, eu já tive pelo menos uns 6 ou 7 formatos que me rendiam milhões e milhões de views. Então, eu troquei muito de formato porque eu falei, para eu dominar, eu não posso ficar na minha zona de conforto. E esse ano de 2025 eu vou Subir a barra de novo. Subir a barra de novo, E só porque eu gosto também. Eu tô querendo que se foda o resto, sabe? Mas o meu formato, o meu trabalho é o seguinte, eu simplifico conceitos e conhecimentos de uma forma prática e interessante. Então, o meu papel é criar entretenimento que gere desenvolvimento pessoal. Então eu não produzo nada que não melhore a vida ou o trabalho da pessoa. Eu sempre produzo assim. Só que eu construo de uma forma que a pessoa assiste como se fosse entretenimento. Eu não preciso que ela sinta que ela tá se desenvolvendo para ela se desenvolver. Eu prefiro que ela sinta que tá se divertindo e se desenvolva. Entendeu o que eu quero dizer? Uhum, sim. Então, o meu formato... É uma consequência. Eu tô curtindo, tá legal, tá gostoso e, by the way, tô aprendendo alguma coisa que eu vou aplicar na minha vida. Exatamente. E aí, o que eu notei na nossa tribo, assim? Então, eu sempre tive uma facilidade de conversar, eu brinco, né, com a Faria Lima, com a Alphaville, todos esses centros onde tem muita gente que gosta de trabalhar e assim.
E aí eu citei isso na sua casa anteontem, que eu falei que você tava mostrando um cara específico e você falou assim, olha esse cara aqui, esse cara faz isso, isso, isso e aquilo. E eu percebi que esse público, então quando você tá com essa galera porra, você tem que ver esse livro aqui. Cara, você tem que ver esse maluco aqui que fez o Ultraman. Você tem que ver esse cara aqui que montou um novo modelo de vendas. E eu percebi que, em geral, o nosso segmento, a nossa tribo, quando tá conversando, ele busca uma validação gringa ou uma validação grande pra passar um conceito que eles estão gostando. Então, porra, olha esse cara aqui que começou a falar da banheira de gelo. Esse cara é foda, ele faz isso e aquilo. Eu falei, eu vou absorver isso pra mim. E aí eu começo meus vídeos pra 80% deles sempre com esse cara. E aí eu pego pessoas que em alguns lugares são famosos, em alguns outros não. Então eu pego o Tim Urban, pego umas dicas e alguns segmentos e algumas coisas que ele tinha falado que tinham ficado meio esquecidas ou não tão vistas. E trago pras pessoas como se fosse um método passo a passo que ela pode usar. Muitas vezes não é um método do cara. Muitas vezes é uma espécie de coisas que ele falou separadamente em podcasts diferentes. Que eu falei, ó, elas têm congruência. Se a gente colocar juntas, fica útil para as pessoas. Então me parece que eu faço uma curadoria de métodos de grandes mentes. O brasileiro conhecendo ou não, eu apresento para eles aquele conceito. Quando você começa com uma frase, você está aproveitando os primeiros segundos para a pessoa não rolar. Uhum. Me conta qual que é o esqueleto do seu formato. Tá. O que você sempre me provocou assim, cara, você tem que ter uma bandeira. Uhum. Você tem que ter um inimigo comum. Você tem que começar com um gancho. Você tem que abrir forte, você tem que fechar forte. Você falou para mim, eu penso em cada palavra dos meus roteiros. Uhum. Cada palavra tem um papel, tem um motivo por estar ali. Uhum. É isso que eu quero entender. O que está por detrás do que a gente vê? Porque muitas pessoas que não têm um olhar refinado não conseguem perceber isso. Uhum. Mas tem muita técnica, tem muita profundidade no que você faz. Uhum. Talvez toda a sua experiência esteja expressa ali em vídeos de 2 minutos, talvez alguns um pouco maiores. Eu queria que as pessoas... Eu queria que você desse esse óculos para as pessoas. A primeira coisa que eu falo é... Alguém vai falar assim... Cara, mas eu consigo ter 1 milhão de views sem pensar em tudo isso. E aí eu falo... Então a gente não teve o mesmo resultado. Porque se eu dou 1 milhão de views e pensei em tudo isso, e você dá 1 milhão de views e não pensou em tudo isso, você não aprendeu como que você teve 1 milhão de views. E eu tô testando palavra por palavra. Você tá jogando o jogo de hoje, eu tô jogando o jogo em 20 anos. Provavelmente você vai trabalhar pra mim. Entendeu? Então, eu parto desse ponto. Basicamente, o que a gente tá fazendo é pedindo micro-permissões pra pessoa. Porque o que a pessoa, quando ela tá rolando, o que ela tá buscando? Ela tá buscando um rush de dopamina. Então, ela precisa só de um motivo pra sair do seu conteúdo. E isso é péssimo, porque o que o algoritmo mais leva em consideração é o watch time. Foda-se a quantidade de seguidores que você tem, foda-se a quantidade de like. Watch time é quanto tempo a pessoa passa assistindo o seu vídeo e no seu perfil. É isso que importa em todas as redes sociais e sempre foi e sempre vai ser, porque é o que gera o dinheiro. Então, eu conduzo um conteúdo com micro-permissões. É quase como se a cada frase que eu falasse assim, eu tenho mais 1 segundo da sua atenção, eu tenho mais 10 segundos da sua atenção. Então a primeira coisa que eu faço é bem visual. Então imagina que a gente escreve uma folha de um roteiro que é assim, a linha vem daqui até aqui. Eu não deixo. Então todos os meus roteiros e todo mundo que escreve coisas pra mim, eu mando eles quebrarem a linha em 1/3. Então visualmente tem que ficar em 1/3. E aí os parágrafos curtos também. Por quê? Porque eu sei que se fica em 1/3 visualmente, as frases elas são finalizadas da maneira mais curta possível. Então, eu tento usar frases curtas, e aí eu faço isso visualmente, parágrafos curtos, palavras curtas, sempre. Então, eu substituo palavras, em vez de falar substituo, eu falo troco. Porque quanto mais fácil, se eu consigo palavras de menor quantidade de sílabas, fica mais fácil da pessoa continuar consumindo. E tem uma estrutura muito clara, que eu faço um primeiro hook. Então muitas vezes
Esse cara é conhecido por ser o bilionário mais feliz do mundo e essa é a rotina que ele criou, que você também pode usar para aumentar seus níveis de felicidade. Eu faço esse hook. A maioria das pessoas já cairia no conteúdo. Só que, como eu sou meio nerd de mídia, eu notei que, e isso é uma técnica de roteiro, a maioria dos filmes que são blockbusters, eles entregam a melhor informação do filme bem na metade dele. Então, quando você está assistindo O Poderoso Chefão, quando o Michael Corleone entende que ele precisa assumir o lugar do papel ou do pai dele, é bem no meio do filme. E em Tubarão, quando ele ganha a principal informação de como matar o tubarão, é no meio do filme, e em geral é no meio do filme. Então eu falei, eu vou jogar minha principal informação pro meio, porque psicologicamente as pessoas já estão acostumadas com isso. Então eu faço esse primeiro hook e eu já não começo a entregar. Eu começo a dar um contexto. Aí eu dou um contexto, eu falo, ele é o Richard Branson, ele já fundou marcas assim, assim, assado, e ele faz isso, isso e isso, e ele tem uma rotina muito interessante. Aí eu faço um segundo hook. É uma segunda permissão. E ele tem uma rotina muito interessante que ele usa pra ficar mais feliz mesmo sob pressão, que eu acredito que você também pode usar no seu dia a dia. Quando eu faço isso, eu garanti que passaram 30 segundos e a pessoa ainda não teve a satisfação que ela tá esperando. Então tem uma porta aberta, tem uma aba aberta que ela só vai conseguir fechar, uma coceira que ela só vai conseguir coçar quando eu começar a falar. E aí eu começo com primeiro. Então se eu falo primeiro, eu não preciso falar que são 4 dicas. Eu nunca falo, 4 dicas pra... Quando eu falo primeiro, logo vai ter o segundo. E talvez tenha o terceiro, e talvez tenha o quarto. Então vira uma terceira aba aberta. Porque quando eu entrego a primeira informação, em vez dela falar assim, tá, então eu vou sair, e já tá na metade do vídeo, ela fala, puta, mas tem mais 4. E se essa não for a melhor? Então eu tô sempre brincando com o psicológico da pessoa, usando as maquininhas que funcionavam. Desde, sei lá, funcionavam na Bíblia, funcionavam com Shakespeare, funcionavam com Walt Disney, com Steven Spielberg e funcionam hoje. Não é nada muito diferente. E aí eu sempre acabo numa nota alta, que é algo, porque é o que as pessoas vão lembrar. E geralmente, a última frase é a que mais gera comentário. Então eu deixo uma piadinha, uma opinião forte, ou aquilo que eu quero que elas falem sobre. Sabe aquele comentário, o final é o melhor? Puta, o final me pegou. Eu sempre tento gerar isso. Porque aí gera um FOMO, um Fear of Missing Out, de quem ainda não chegou no final, vem daqueles comentários. E quando a pessoa chega e vê o final e gosta, ela vira uma piada interna, vira um comentário interno. Então ela interage com aquela outra pessoa nos comentários e o vídeo continua rodando. Então cada coisa é muito pensada. Eu não produzo um vídeo que eu não tenho uma primeira frase forte, por exemplo. Então, se eu não tenho uma primeira frase forte, eu não vou produzir. Isso não é só eu. O MrBeast, que é o maior youtuber do mundo, ele também não produz. Ele precisa ter um título, uma thumb e uma primeira frase. E se ele não tem isso, ele não produz. Mas a ideia parece irada. Não vou produzir, porque o risco é muito grande. Não vale a pena gastar ali. É melhor esperar até você conseguir fazer o craft disso. E a cada dia que passa, a internet vai ficar cada vez mais profissionalizada. Lá em 1920, 1910 era fácil fazer cinema, o cara do teatro conseguia fazer. A mesma coisa com publicidade. Mas vai chegando nos anos 80, você precisava de um Washington Oliveto, você precisava de um Steven Spielberg, porque a técnica estava muito desenvolvida. E é o que eu acho que está acontecendo hoje. Você sente essa diferença. Você consegue ver os vídeos que você tinha menos craft para hoje, quando você tem uma frase inicial muito forte, quando você termina bem. Qual que foi a sensação pra você dessas mudanças? Primeiro, eu acho que teve o dilema. Tô tentando achar Consegue ver aquele livro ali? Story. Garoto. E a jornada do escritor também. Tem alguns livros ali sobre produção de conteúdo. Inclusive, o Henry tem esses livros. Quando eu começo a produção de conteúdo, eu acho que teve o dilema, do gelo especificamente, eu acho que teve o dilema do que eu ia dizer. Porque na nossa cabeça a ideia original é, cara, fala sobre gestão. Só que eu nunca quis falar de gestão, porque eu falava, cara, gestão é chato, liderança é legal, assim, quando você fala de liderança pessoal, de desbloqueio, etc. Mas liderança no mundo corporativo eu sempre achei chato. Não que eu acho chato, eu gosto, esse é o meu tema de trabalho, mas
para estar nas redes sociais, eu comecei a perceber que muitas das pessoas que cresceram em algum segmento, o próprio Thales eu acho que é um bom exemplo. Cara, qual foi a última vez que o Thales falou alguma coisa de negócio? Olha lá no perfil dele. Cara, ele não fala, ele é lifestyle, é ele preparando o jantar, que foi um vídeo super legal lá, com o Guilherme Freire, fazendo com queijo. E eu me liguei nisso. Eu falei, cara, olha, as pessoas não estão falando mais sobre as suas origens. Elas estão mostrando muito lifestyle. E eu, num primeiro momento, decidi falar o que estava no meu coração. E aí eu comecei a falar o que estava no coração e tal. Aí eu comecei a sentir falta de refinar o formato. Você foi me provocando, você foi falando, cara, vamos estruturar assim, vamos fazer dessa forma. E aí eu mudei, porque eu comecei a pensar na primeira frase. É a única coisa que eu penso. Então, cara, eu penso na primeira frase, aí eu entro no gelo e aí eu solto do coração. Óbvio que eu reflito na minha cabeça qual ângulo, o que eu vou falar, etc e tal. Alguns poucos, é uma menor quantidade, eu escrevo um roteiro. Hoje eu escrevi um roteiro, validei com o time, pegamos um ângulo, esse vai ser o vídeo que vai sair amanhã. Mas foi o formato que me permitiu chegar no maior vídeo que tem no meu Instagram. Só esse vídeo, que é o do Day One, que eu falo, eu fui muito inspirado em você, né? Porque na hora que eu vou pensar, eu falo, como é que o filho da puta do Henry começaria esse vídeo? Aí, obviamente, eu tava falando de um bilionário, e eu falei, cara, ele quando fala de bilionário, ele fala de bilionário. E eu lembro de você falando assim, cara, quantas pessoas conhecem o Jeff Bezos? Cara, nem todo mundo sabe quem é Jeff Bezos. Eu conheço porque eu tô nesse mundo há uma vida. Jeff Bezos é o fundador da Amazon. Mas não, tem que falar outra coisa. Esse bilionário, que construiu uma das maiores empresas do mundo, acho que foi mais ou menos isso, criou o conceito do Day One e ele pode mudar a sua vida. Foi algo nesse sentido, assim. Então, comecei a fazer o gancho. Esse vídeo não é curto. Ele foi do coração. Você tava, né, Fê? Nesse vídeo? Ele tava nesse vídeo. Então ele é a prova viva que eu não preparei roteiro. Mas eu pensei na primeira frase. Eu falo pra câmera, eu quebro o gelo, e aí depois eu entro na banheira e falo. E, cara, a gente já teve vários vídeos. Você pega a média do meu perfil, deve ser, sei lá, entre 15 e 30 mil views, um vídeo que vai ok, assim. Agora, do gelo, eu já tive vários vídeos acima de 200 mil, vários. E eu tive alguns acima de 1 milhão. Então, cara, isso mudou a história, né, do meu perfil. Porque agora, quando eu olho para um conteúdo, se ele não tem esses elementos emocionais que prende as pessoas... Porque a mesma mensagem, você pode entregar exatamente a mesma mensagem de um jeito sem técnica. E que não vai prender. E aí você pega aquele mesmo conteúdo, você aplica a técnica, você bota o roteiro de começo, meio e fim, e o bagulho muda por completo. Então, quando eu comecei a ver isso, cara, eu fiquei chocado. Esse vídeo, até eu tinha visto 20 mil seguidores. Nossa. Exatamente 20 mil seguidores. Só esse vídeo. E a gente nunca impulsionou. Eu impulsionei ele, deve ter 1 ou 2 dias que ele parou de entregar. Esse vídeo já tem 2 meses? 2 meses. 2 meses que eu fiz esse vídeo. Então, cara... lembra quando a gente começou? Você falou, qual dos desejos você tem? Eu falei, cara, eu ainda tô investindo muito em tráfego, eu quero investir menos. E a gente começou a diminuir o tráfego. A gente tá quase 0 hoje de tráfego. E eu continuo crescendo. Então, cara, tá se pagando a mentoria. Não, e esse pitch Glória! Que eu vou cortar e vou botar como anúncio. Tá autorizado. Cara, mas isso é muito legal de ouvir, porque muita gente fala assim... Ah, não, mas se eu fizer isso eu tô perdendo minha espontaneidade, eu tô entrando no jogo da internet de um jeito... eu não sou entretenimento, é assim, assado. Mas é uma cabeça muito pequena, porque a pessoa, ela... Existe uma divergência entre o que a pessoa acha que ela consome no dia a dia e o que ela consome de verdade. Eu tenho como seguidor as pessoas mais brilhantes do Brasil e famosas e conhecidas e super inteligentes que assistem o meu vídeo, inclusive porque eu falo simples. Não é porque a pessoa é super inteligente, super bem sucedida que ela sempre quer um papo ultra cabeça. E às vezes a gente tem que... Por exemplo, você vive empreendedorismo. Talvez se eu falar Jeff Bezos, no momento que você tá de saco cheio, você pule. Você fala, velho, eu não quero pensar nisso agora. É o que eu vivo. Não é? É. Então eu preciso trabalhar com isso na cabeça também, que é grande parte do meu público que inclusive se interessa
pelo Jeff Bezos, vai pular se eu falar Jeff Bezos. Porque ele vai colocar como carga de trabalho. Mas se eu trouxer como carga de entretenimento, como uma carga mais fácil, estruturada de um jeito que fica mais fácil de consumir, eu ajudo o meu público. Porque eu tô competindo com fofoca, porra. Eu tô competindo com coisas que poderiam tomar sua atenção pro mal. Então, o meu objetivo é tentar tomar sua atenção pro bem. E eu preciso fazer isso da melhor forma possível para que outra coisa não te chame a atenção e você perca tempo. Eu falo que eu tô 2 meses sem postar o meu formato principal. E eu já fiz isso várias vezes também. E não deixo de dobrar de tamanho de perfil a cada 6, 8 meses, assim. E eu penso assim, eu não abro a boca quando eu não tenho nada para agregar. Porque uma coisa que acontece hoje em dia é o roubo da atenção. Tá todo mundo tentando roubar sua atenção. Isso é um puta de um crime, porque aquilo que você decidiu gastar atenção é aquilo que você decidiu morrer por. Porque se a atenção é tempo, quando você tá vendo fofoca, você tá morrendo por aquela fofoca. Quando você tá vendo uma coisa merda, você tá morrendo por aquela coisa merda. Política, você tá morrendo por política a cada dia. Então, eu tento não participar desse jogo, e quando eu participo, eu uso o máximo de técnica possível para que aqueles minutos que a pessoa gastou no meu sejam mais bem investidos e tire daquilo que ela poderia ter gasto consumindo um negócio merda. Então, se a pessoa tem medo de jogar esse jogo, ela tá sendo conivente com aquilo que é ruim, com aquelas pessoas que não tem para agregar. Então, a pessoa fala assim, aquele cara que vende curso é um merda. É um merda porque você deixou de ser um merda. Porque você não é? Não. Então por que você não tá lá fazendo? Por que você não tá jogando o mesmo jogo? As pessoas que estão se fudendo por causa de você, que sabe que é uma merda e não entrou. Saca? Sim. Você teve lá em casa, acho que terça-feira, e a gente criou um novo formato. Aliás, a gente criou vários. Mas a gente está aplicando um em específico e a gente quer acertar nesse formato. O objetivo desse formato é furar bolhas. Então a gente está reutilizando tudo que a gente já viu que deu certo no meu perfil e a gente tem o objetivo de furar bolhas. Por que você acha que isso vai dar certo? Qual que é o impacto que você espera que isso traga ao longo do refino que a gente tiver testando, refinando e até acertar a mão? Para mim, a melhor forma de explicar tem um nome, é Cariani. Cariani. O que o Cariani faz muito bem? A internet é um conjunto de bolhas. Então, antigamente a gente tinha a Globo, e quem era famoso na Globo era famoso no Brasil. Então a gente sabe que as opiniões das pessoas sobre política vinham daquele programa. A gente sabe que as opiniões das pessoas sobre futebol vinham daquele programa que estava na Globo. E sobre Fórmula 1, o que seja. Era tudo formado de uma base só. Então o Brasil inteiro era uma grande bolha, do norte ao sul, porque a gente consumia as mesmas coisas. Hoje em dia, você pode notar que existem diversas pessoas de 1 milhão de seguidores, 5 milhões de seguidores, 10 milhões de seguidores, que são super influentes, que você nunca ouviu falar. Verdade. Que você não sabe qual é a cara. E eu não tô falando que são pessoas ruins. Eu tô falando de pessoas que são muito boas no que fazem. Talvez uma pessoa que você precisasse daquilo que ela faz, mas não chegou em você. O que acontece, que é o que eu acredito sobre o seu perfil, por exemplo. Eu acredito que você já tem 1 milhão de seguidores, mas essas pessoas que faltam, elas não sabem que são seus seguidores, porque ainda não chegou nela. Porque ela tá em outra bolha. E é isso que acontece com política. Por que tem... A galera de esquerda não consegue conceber como existe galera de direita e vice-versa. Porque não chega. São bolhas muito diferentes. O que o Cariani faz brilhantemente que mais gente deveria fazer, e eu faço? Que as pessoas não notam que eu faço, mas eu faço uma collab intrusiva, né? Uma collab não pedida. E aí eu já explico o que é. O Cariani tá em musculação. Quando ele faz um vídeo com cara de game, parte do público que poderia se interessar por musculação, que tava em game, mas que nunca chegaria ali, começa a se interessar. Só que ele faz isso com uma menina que também é de beleza e moda. E aí ele faz isso com flow. E aí ele faz isso com um cara que é do empreendedorismo. E aí ele faz isso com outro cara que é da psicologia. Quando ele vai furando essas bolhas, ele vai abrindo uma ponte, ele vai construindo uma ponte pra sempre, que vai ficar pra sempre na internet, entre aquela bolha e aquilo que ele fala. Então ele vai caçar público em outras áreas. O Pablo Marçal, ele fez série com o Pablo Marçal, fez série com Flow, série com comediante, com Danilo Gentili, série com um menino que é gamer, que eu não lembro o nome. Mas ele tá fazendo tudo isso. Então, o que acontece
essas bolhas que poderiam não chegar nele ou não criar uma empatia com ele, acabam chegando e construindo uma relação e ficando por causa do Cariani, e aí ouvindo o suficiente pra ficar por causa da musculação. Os meus vídeos são isso. Eu faço sobre empresário, mas eu faço sobre gente de moda, eu faço sobre mundo de pais, de cuidar de filhos, eu faço sobre galera da Fórmula 1. Então eu tento furar bolhas e falar sobre o que eu falo, mas com uma característica que aquela bolha em específico pode se interessar. Que é o que eu acredito que agora o gelo vai fazer. Porque você é um cara bem relacionado, você conhece muita gente, tá numa zona ultra acessível pra todo mundo que passa por São Paulo, e todo mundo passa por São Paulo. Tem relevância e tem credibilidade. Vamos usar isso, pô. Então, se você começa a gravar o que a gente vai gravar a partir de agora, com gente de moda e beleza, gente da música, gente de negócios, gente de psicologia, gente de game. Se a gente começa a fazer isso, o seu público cresce muito. Porque essas pessoas não ficariam sabendo de você porque o algoritmo não mostraria. Então você usou o ser humano que é relevante para elas para forçar o algoritmo levar você até aquela mensagem e vice-versa, que é o que o Jorginho Beach Tênis faz. Total. Então eu postei em collab com o Jorginho. Postou? Postei em collab com o Jorginho e ele posta em collab com todo mundo. Mas quando você falou, eu posto em collab não solicitada. O que significa isso exatamente, na prática? Eu forço essa furada de bolhas, muitas vezes nem colocando como collab. O Jorginho eu coloquei como collab. Sem pedir? Sim, mas é que eu já tinha trocado ideia com ele no Instagram. O Pablo eu já conhecia, já tinha alguma relação. Outros eu não coloco como collab. Sempre que é brasileiro eu vou colocar. Tá. Eu faço pouco sobre brasileiro. Mas sempre que for brasileiro eu vou pôr. Porque o gringo eu não coloco. Mas querendo ou não, é uma collab. Porque quando eu vou falar do Tim Urban, do Wait But Why, ele tem um TED que é muito conhecido, que foi o mais visto da história, mas ninguém lembra a cara do Tim Urban. Mas a galera do empreendedorismo gosta. A galera mais raiz, ou a galera mais... que é mais sofisticada, ou que conhecia mais naquela época, eles conhecem aquilo. Então eles acham do caralho. E ele fala, caralho, esse menino conhece também, eu vou seguir, esse menino é dos meus. Só que aí eu faço isso pra alguém que é da maquiagem. Que o cara que é empreendedor vai consumir, porque eu usei um jeito simples de comunicar. Mas a galera da beleza, da moda e da maquiagem vai olhar e vai falar, pô, esse menino conhece isso. Nossa, eu vou seguir, porque ele é dos meus. Então todas as bolhas estão falando, ele é dos meus. E eu sou mesmo. Eu fico rodando, eu não tenho só um interesse. E as pessoas ficam assim na internet, todo mundo joga, todo mundo parou no tempo, joga a internet como se fosse 2015 a 2017. Mas eu tenho uma frase que é, se a pessoa cresceu, se o influenciador cresceu entre 2015 e 2018, ele não entende de internet. Porque era muito fácil. Era fazer cinema em 1910. Tanto que o MrBeast não cresceu em 2015, só que hoje ele não é o melhor creator do mundo. Ele cresceu depois. Total. Eu acredito que tá ficando mais técnico. O Cariani é um mestre de fazer isso. Provavelmente ele te explicaria, talvez com outras palavras, tudo que eu tô falando aqui. Mas você consegue ver no perfil dele isso. O Cariani é, hoje em dia, o Serjão dos foguetes. O cara fala de espaço. Só que você vai na galera da maromba, ama ele. Você vai na galera do empreendedorismo, ama ele. Por que ele consegue falar com todo mundo? Porque ele fura a bolha. E você é um cara multidisciplinar. Você... Não é que você gosta um pouquinho de assuntos diferentes. Não, você tem profundidade em múltiplos assuntos, tal qual o Joe Rogan. E não explorar isso é um tiro no pé. Um desperdício, né? Eu lembro quando eu falei de viver de luz. Porque eu conheci uma moça que viveu de luz. E é real, cara. Essa parada, eu já li muitos livros sobre isso. Já conheci pessoas e tal. Mas o que viralizou isso, meu amigo? mas viralizou da galera criticando, assim, né? Mas, Henrique, eu quero entender um pouco... Lembra que você falou lá atrás, arrogância? Eu discordo totalmente que você é arrogante. Eu acho que você é um cara confiante. E eu acho que você se preparou para chegar onde você chegou. Se você perdesse a sua conta hoje, e você não pudesse mais usar a sua imagem, e você tivesse que criar uma nova conta, do zero, exige um novo formato. Você não pode utilizar o formato que você já utilizou, mas você tem a técnica.
Quanto tempo você acha que você 3 faria meses. isso ficar significativo? 3 meses. 3 meses? Aham. Se eu for... Eu posso escrever? Lógico. 3 meses. Você acha que a sua técnica, ela funciona, atemporal, qualquer tema, qualquer segmento? É que pra mim não vale a pena escrever pros outros, mas, por exemplo, é papo de... Uma vez meu irmão me ligou, tava... O que eu conheci, né? Só tem um. Só tem um, é esse mesmo. E aí, tava acontecendo alguma coisa que eles queriam aproveitar, que a empresa deles é sobre fraude, prevenção à fraude, né? Não fraudando. E aí ele me ligou e falou, puta, eu preciso aproveitar esse momento. Aí eu falei, qual que é o tema? Aí ele falou, tal coisa. Eu falei, tá, você vai fazer assim, ó. E não usei o mesmo formato, não usei o mesma chamada nem nada. Aí eu falei, ó, roteiro, primeira frase, segunda, terceira, quarta, quinta, você vai terminar assim. Aí deu papo de 200 mil views em algumas horas, saca? E eles não tinham nem mídia, sei lá, 200 seguidores, 400 seguidores. Então, tipo, eu não tenho nenhuma dúvida que eu cresceria em 3 meses, porque é um craft que eu gosto, eu não tenho só... O meu problema é ter muito formato na cabeça. Então, tipo, eu não preciso do meu formato hoje. Eu não tenho medo de perder... Poderia acabar a internet. Eu ainda acho que o que eu uso hoje, o que eu sei hoje, funcionaria em qualquer mídia. Em qualquer livro, em qualquer coisa. Tanto que a minha newsletter, ela tem 60 mil seguidores, tem 60 mil assinantes, e papo de 40% a 50% de abertura. Uau, então, muito bom. É muito legal. Então eu não tenho dúvida que, se é o meu foco total, eu tô escrevendo, 3 meses... Eu entro e estabilizo. Só que não cometendo um monte de erro que eu cometi. Entendeu? Muito mais fluido, né? Muito mais fluido. Você encurta o tempo. No fim das contas, você consegue encurtar tempo, né? Porque o tempo que a gente leva para chegar no formato, para refinar o formato, você já tem a solução na cabeça. Você já sabe o que não fazer. Você já tem a intencionalidade, né? Agora, tudo isso precisa ser transformado em dinheiro, né? E você aprendeu a também fazer dinheiro, né? Sim. Uma coisa que eu ia te elogiar é que a maioria das pessoas que chegam em mim e que se tornam clientes, elas não entendem uma coisa que você entendeu muito bem, que é o tempo de maturação da sua habilidade, da sua skill. Elas não entendem que quando elas entram pra internet, elas estão jogando um jogo de mídia e que ela precisa praticar. Pode chegar o Leonardo da Vinci pra ensinar a gente a pintar. Se a gente não praticar todo dia, a melhor técnica não vai funcionar pra gente. E você entendeu isso. Você falou, eu vou fazer mesmo que não dê resultado. E aí você foi aprimorando e hoje você tem uma técnica que, quando eu falo uma coisa, você já entende de uma forma muito diferente de uma pessoa que ainda não tem essa técnica. A mesma coisa com o Pablo. Eu não preciso explicar muito pra ele entender o que eu tô falando. Pra Lara Nesteruk, a mesma coisa. Só que leva um tempo para a pessoa desenvolver e a maioria não tem essa casca de executar. Porque muitas vezes mas eu já sou bem sucedido na minha área, olha esse papel que eu tô passando aqui, será que eu devia estar investindo meu tempo aqui? Então isso é a coisa que eu mais tento focar, é o maior qualificador se eu pego um cliente ou não, é o quanto eu acho que ele vai ter essa cabeça que você tem e o quanto não. Sobre transformar em dinheiro, para mim, a principal coisa tem muito influenciador que não sabe fazer dinheiro. Muito influenciador que não sabe fazer dinheiro. Mas tem muita gente que se diz empreendedora que também não sabe. Então eu trabalhei um tempo com aceleração de startup, e a maioria das startups, qual que é o desafio deles? Eles não conseguem trazer cliente, não conseguem trazer dinheiro. Então, existe um fator que eu acredito muito vamos usar o marketing digital, que é o jeito mais fácil de qualquer pessoa começar, que ela vai lançar um infoproduto, é um login e uma senha. É muito fácil achar quem lança. Mas é muito difícil achar quem tem uma audiência realmente engajada. Então, se o cara é lançador e ele levanta a mão, eu sou um lançador, ninguém vai mandar mensagem. Mas se surge um cara que tem uma audiência muito engajada e fala, olha, eu preciso de alguém que me lance, surge todo mundo. Total. Então, não é tão difícil vender quando você tem uma audiência. O que eu fiz, e conscientemente, eu não tô num jogo de curto prazo. Então eu falei, durante até os meus 28 anos, que é o que eu faço agora no ano que vem, bem no comecinho do ano, eu vou estar investindo no meu MBA da vida real. Eu não vou escalar nada em específico, a não ser em uma situação muito necessária, assim, que eu falo assim, não, isso aqui vale muito a pena, então eu tenho uns critérios. Eu vou sentar na mesa com todo mundo que eu quero conhecer,
e eu vou testar um monte de coisa pequena e aprender mais do que todo mundo. Seguindo aquela regra do Mark Zuckerberg, que é, enquanto as pessoas sobem um código novo a cada uma semana, a cada um mês, eu subo 3 vezes ao dia. E é isso que eu vim fazendo até aqui. Então, eu vim aprendendo tudo que um empreendedor precisa aprender, só que as pessoas me pagando pra isso. E construindo credibilidade, porque uma coisa que eu via no digital é fácil fazer e é fácil sumir. Se você pega quem era famoso em 2015, 2014, todo mundo sumiu. 80% sumiu, 90% sumiu. E eu não queria que isso acontecesse, então eu falei, cara, até os 28 eu vou estar amadurecendo. E do nosso último papo pra cá, eu sinto que eu amadureci muito como empreendedor em diversos aspectos. E era isso que eu tava fazendo. Então, em relação a fazer dinheiro, cara, fazer dinheiro não é tão difícil quanto as pessoas imaginam. Eu acredito que é 80, 90% emocional. 80, 90% emocional. É um papo de, eu boto esse cara aqui, que nunca faturou mais de 100 mil reais no mês, desse lado. E esse aqui que fatura 10 milhões. Os dois têm a mesma habilidade. Eles têm o mesmo produto. E aí esse aqui fala, não, essa porra aí desse produto pode cobrar 8 mil reais nele. E aí esse cara aqui fala assim, porra, eu acho que a gente tem que cobrar uns 900 reais nesse produto, porque eu não sei se as pessoas pagariam, elas estariam assim. Tipo, é a mesma coisa pro mesmo público. Eles têm 2 abordagens completamente diferentes. Eu dei um exemplo besta, mas eu vejo que na maioria das vezes não é uma diferença técnica. Às vezes esse cara que ganha menos dinheiro, leu menos, leu mais, estudou mais, é mais sofisticado nas estratégias que usa, mas alguns bloqueios emocionais, alguns pontos cegos fazem com que ele não consiga expandir. Então hoje o que eu faço eu peço conselho, eu vou no Gui Junqueira, eu vou em você, eu vou no Luan da BP e falo, olha, esse aqui é o meu time de vendas hoje, como funciona, o que você faria? Não preciso saber como que eu faço, o cara me conta, então... E a outra coisa será que eu não tô com algum ponto cego? Será que eu não tô limitando? Porque às vezes você fala assim, sabe quando acontece aquele lance assim, é 20 mil reais. Aí a pessoa fala, beleza, dá o Pix aí. Você fala, puta, podia ter cobrado mais? É a mesma coisa, que é tipo, pô, o cara tinha que ter chorado. Se o cara não chorou é porque eu me fudi. Mas eu vejo que é muito de insegurança, muito problema vem de insegurança. E a terceira coisa é que eu acho networking superestimado. Tanto pra fazer dinheiro, quanto pra ter sucesso nas redes sociais. Me fala mais sobre isso. A busca por networking incansável. Então, eu acredito em criação de relacionamento. Óbvio, eu não seria um estúpido de falar que isso não existe. E que isso abre portas. Mas se você é bom pra caralho, as pessoas querem você perto. Se você realmente se torna bom em alguma coisa, você fala, cara, ele é bom. Não importa se você esteja aqui ou na puta que pariu da China, que as pessoas vão querer falar com você, elas vão vir até você e um relacionamento vai se criar. E eu acho isso tão mais elegante. Você é a prova viva disso. E eu acreditava nisso antes. Eu vi o Naval Ravikant falando isso há pouco tempo, que ele colocou em palavras o que eu sentia, que é, cara, mas será que se eu não for muito bom, ou se eu criar uma solução muito boa, as pessoas não vão querer continuar interagindo comigo ou fazendo essas coisas? E a verdade é que sim. E o que eu vejo nesse mundo de networking as pessoas colocam assim, cara, você tem que fazer networking a qualquer custo. O cara ainda não é bom no que ele faz. Ele meio que assedia a galera num sentido... Aí fica chato pra caramba. Chato pra caralho. Eu fiz um vídeo sobre isso, que é só pede e não entrega nada. Exato. Não doa nada. Não doa nada. E o cara Vira não mala, tem... né? E o cara nem tem o que entregar muitas vezes. Cara, volta pra caverna. Sofre lá. Descobre como fazer alguma coisa legal que as pessoas precisam, que a coisa flui, mano. A coisa flui, não importa, você pode estar morando na China. Se eu souber que você tá vindo pro Brasil e você é um cara bom no que você faz, ou se eu for pra China, eu vou querer te encontrar, eu vou querer falar com você. E aí as coisas acontecem naturalmente. Então, me parece que tem um monte de regrinha, e eu tô tentando responder sobre fazer dinheiro. Tem um monte de regrinha que as pessoas seguem sobre fazer dinheiro. E é muito mais simples, pergunta pra quem já fez. Fica bom em algo e tenta descobrir se você tá com um ponto cego. De resto, cara,
fazer os outros 10% são a técnica. Que aí são os mesmos livros, são os mesmos cursos. E a experiência dessa galera vai te ajudar. As pessoas desistem muitas vezes antes de chegar na fluência, né? Que é aquela fluência que você desenvolveu, que eu desenvolvi no gelo, que você olha e a pessoa fala assim, cara, como é que ele faz isso no gelo? É que as pessoas não têm um pouco da dimensão, só quem já entrou no gelo entende o quão difícil é o que eu tô fazendo ali. Então quando eu levo uma pessoa que nunca fez o gelo e ela faz o gelo, ele fala, caralho, você faz isso todo dia? Tipo assim, cara, o cara é incrédulo, assim, porque fala, cara, não é possível, foi uma tortura isso daqui. Só que eu acho que essa mesma sensação de dificuldade, que é o começo de você fazer e não dar resultado, faz com que as pessoas desistam, né? As pessoas chegam no meio do caminho e desistem. O que falta para essas pessoas? Cara, nossa, é uma ótima pergunta. Quando você colocou o frame no que falta... Olha, primeira coisa, explicando o que a pessoa sente no gelo. Quando você entra no gelo 1 grau, -1, essas porra. Primeira coisa é assim, ó, você botou a perna e aí vai doer. Você não vai ficar com frio, você vai ficar com dor, como se tivesse o Serjão dos Foguetes sentado na sua perna, tá ligado? E aí vai... Agora não, porque ele emagreceu. Não, agora ele emagreceu. Mas vai ficar uma dor do caralho, que é sua veia... retraindo e comprimindo o seu sangue, seu corpo falando, mano, sai daqui agora, você vai ficar com dor no corpo inteiro, vai parecer que você tá enfiando um monte de agulha, microagulhas no seu corpo. E aí, se você cede ali, você não sente o próximo passo, que é quando você vê que tudo isso não ia durar e você consegue ficar tranquilo e passar minutos ali dentro. É isso aí, 45 segundos a 1 minuto. Meu recorde até hoje foi 7 minutos na banheira de gelo. Legal. Tem uns loucos que fica mais, mas eu não consegui ainda não, ainda sofro um pouquinho. Mas o que falta, cara, o que falta nesse tipo de gente, eu vejo que essa galera desiste porque eles não entendem como a natureza funciona. Acho que é isso que falta, observar. Muito falatório, pouco ouvido. Então, pouco repertório. O Brasil é um país de bem pouco repertório. A gente não fala outras línguas, a gente não viaja, a gente não ouve, a gente grita, a gente fala. Então, eu acho que isso falta porque se você observa a natureza, se a gente planta hoje limão e não nasce amanhã, eu fico puto? Não faz sentido eu ficar puto. Se sua esposa engravida hoje e não tem o filho amanhã, você fica puto? E elas entenderam, é muito louco, elas entenderam isso pra outras coisas. Ninguém espera entrar na escola de inglês hoje e sair falando amanhã. A maioria desiste também, mas ninguém espera pelo menos isso. Mas eu acho que é essa desassociação da realidade com um vício em recompensa instantânea, com um medo de passar em vergonha, e tudo isso com uma profunda falta de observação da natureza externa e interna dela, de que tá tudo bem ela não dar view durante um ano, tá tudo bem as pessoas acharem que ela tá errada, tá tudo bem. Então, pra mim, eu acho que é isso, assim, é um pouco intangível a resposta. Tem que ter um pouco de fé também, né? Porque eu pego assim o Excepcionais, desde o começo do Excepcionais, cara, tem vídeo meu falando isso. Cara, eu estou entrando nesse jogo 10 anos, é o mínimo que eu vou fazer. Porque eu sabia que ia ser foda. Porque não é que eu tava chegando no melhor momento, óbvio, eu tô no 5º ano do podcast. Mas quando eu pego todo o meu começo, anos de começo, cara, é ridículo versus o que eu faço hoje em um mês. Eu fiz uma conta recentemente, deve fazer 6 meses, talvez 1 ano, que o último mês, isolado, representava mais do que eu tinha feito em toda a história do podcast. Na velocidade que a gente cresce. Então, cara, é assim, é desespero, 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 ano 1, desespero, 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 ano 2, desespero, 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 ano 3. No ano 4, aí tem esse lance, que é continuar insistindo, fazendo exatamente as mesmas coisas ou mudar. E eu mudei. Eu mudei de estúdio, você falou, você tá maluco que você não vai gravar podcast aí? Porque esse estúdio era pra outra coisa, né? Você sabe ali, é 4 fundo infinito, tinha vários cenários, aquelas mesas ali era pra eu gravar estilo, de produtos que eu queria fazer umas gravações, e você falou, você tá maluco, cara, esse estúdio é sua nova cara, é a sua nova marca, vai lá e faz, você que me empurrou pra gravar aqui, e fez toda a diferença. Porque quantas pessoas já não vieram aqui e falaram, cara, eu já gravei muito podcast. Esse é o estúdio mais bonito que existe no Brasil. O cara falou isso.
Adicionei trailer, encurtei tudo que perdia tempo, então introdução, então eu mudei muita coisa. Porque eu queria ter resultados diferentes. A experimentação é um pouco importante, né, nesse processo. Não existe processo criativo sem experimentação. Então, é o Thomas Edison lá eu testei 999 formas de não fazer a lâmpada elétrica. Porque eu acho que as pessoas confundem desistir do objetivo com trocar a estratégia. Então, por exemplo, todo mundo que eu conheço que deu certo fala assim, eu tenho certeza que vai funcionar. Tenho certeza que vai funcionar. Só que às vezes ela começou pior do que aquela pessoa que desistiu no meio. Só que essa certeza o que eu noto na cabeça dessa pessoa não importa quantas coisas eu tenha que testar e mudar, eu vou fazer esse plano dar certo. Não sei se usando essa tática, não sei se usando essa estratégia, mas uma hora o resultado vai vir. E aí o que eu percebo é que quem desiste e quem tem medo de experimentar é quem confunde derrota com fracasso. Derrota perdi esse jogo. Ou chutei a bola pro gol, não entrou. Aí o cara fala, não, vou sair do jogo. Vou sair do jogo, eu não nasci pra isso, vou sair do jogo. E aí o Cristiano Ronaldo fala, então, vou chutar 15 vezes. Se eu acertar 2, cara, eu fiz mais gol do que todo mundo nesse jogo. Então, eu acredito que... E eu não sei se é uma parada educacional, se é cultural, o que é, mas as pessoas, elas não sabem lidar com a tentativa, porque para elas a tentativa é um carimbo de fracasso. É como se ela tivesse, com cada tentativa que ela faz, ela saísse com um carimbo na testa e fosse carimbando todo o corpo dela com os fracassos que ela teve. Sendo que, se ela soubesse que quando ela acertar ninguém nunca mais vai conversar dos fracassos, só vai citar isso que deu certo. Você não sabe os filmes que a galera fez, que os maiores diretores fizeram, que deram errado. Você só fala dos que deram certo. E tudo isso é medo. É medo, cara. Que trava a gente, impede da gente avançar na direção que a gente gostaria de avançar. Onde você vai estar daqui a 3, 4 horas? Da 3, 4 horas? Daqui a 3, 4 horas. Eu vou estar... Em casa? Em casa. Boa. Você já tem que pegar um voo. Já tá na hora? Já tá na hora. Cara, queria te agradecer porque você ainda não tinha gravado no estúdio novo e a gente tava tentando casar esse bate-papo. Cara, obrigado por você ter topado voltar aqui, compartilhado seu conhecimento. Obrigado por tudo que você já entregou para mim e pro nosso time aqui, que tem sido muito importante na nossa estratégia e tem nos ajudado demais a gente colher os resultados que a gente está colhendo. Obrigado. Fica à vontade de mandar seu recado final aí. Primeiro, conta comigo, porque eu não tô focado em parcerias estratégicas, eu tô focado em construção de amizade mesmo, então tudo que vocês precisarem de mim, eu sempre vou fazer de tudo para participar e ajudar. E eu acho que o recado que eu tenho pra galera volta no início de todas as pessoas que são grandes hoje. Volta, vê o primeiro site da Amazon, vê o primeiro curta da Pixar, vê os primeiros vídeos do Toledo, os meus. Vai de todo mundo. De todo mundo que você sente que é melhor que você, que tem mais resultado ou mais talento que você, procura os primeiros. Quando você vê isso, a sua vida vai mudar. Day One. Day One. Esse é o conceito do Day One. Day One é o dia que você está começando um novo empreendimento. Você está animado, você está feliz, você tem energia, você está otimista, você está positivo. Você não quer dormir, você está com adrenalina. Em contrapartida, no Day 2, você já postou o vídeo, o resultado não veio, você já ficou chateado, você está questionando se vai funcionar, se não vai funcionar, você já está olhando para a grama do vizinho, você já está se questionando. Então a filosofia é, cara, Day One, tem que ser todo dia a energia do primeiro dia que você está começando. Perfeito. Obrigado, Henry. Conta comigo, valeu pessoal. Valeu, irmão. Você que ficou até o final, não se esqueça, esses vídeos que a gente faz é para você. Então como é que a gente é remunerado? Quando você dá um like, quando você se inscreve. Verifica aí se você está inscrito no nosso canal. Boa parte das pessoas não estão inscritas e se inscrever vai nos ajudar a mostrar para o algoritmo que você está curtindo o conteúdo e vai permitir trazer pessoas incríveis como mais conteúdo para você. Um beijo e até a próxima semana!